Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Dólar impulsiona preço da soja nos portos brasileiros. Saca do grão atinge R$ 92,00 em Rio Grande, valorização de quase 4% no mês, aponta Safras e Mercado. A AG Rural projeta que janela de plantio da segunda safra de milho deve ser mais curta em 2020. Até o fim de fevereiro, apenas 67% da área deve estar semeada. Com o recorde de exportações, Federação de Agricultura de Santa Catarina alerta para a falta de milho no Brasil. MP do Agro deve ser votada na Comissão Mista do Congresso na próxima semana. Prazo para a votação do texto se encerra na terça. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. A moeda americana abriu o pregão de hoje em queda, mas voltou a subir depois da divulgação dos indicadores econômicos dos Estados Unidos. O PIB do país no terceiro trimestre cresceu 2,1% e ficou acima do patamar de 1,9%, que era projetado pelo mercado. Os investidores ficam de olho na possibilidade de novos leilões de dólar aqui no Brasil, depois da máxima histórica de R$ 4,27 registrada ontem. E vamos ver aí como é que está o dólar, como ele opera neste momento. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. R$ 4,26 mais 6, alta aí de 0,63%. Agora Ibovespa, 106.730 pontos, queda de 0,31%. O dólar acima de R$ 4,20 impulsionou a comercialização da soja em novembro, de acordo com as Safras e Mercado. O motivo é o preço da saca nos portos, que chegou a R$ 92,00 ontem em Rio Grande e já acumula aí valorização de quase 4% no mês. Para mais informações, a gente conversa com o analista da consultoria Luiz Fernando Gutierrez. E a gente quer saber, Luiz Fernando, o produtor deve aproveitar essa disparada aí da moeda americana para vender o produto? Boa tarde, bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu diria que sim, eu acho que o produtor deve continuar aproveitando aí esse momento, porque a gente tem um câmbio muito puxado. Ninguém trabalhava com uma ideia de câmbio acima de 4,20 aí nas últimas semanas. E é um momento de oportunidade, porque a gente tem, além de um câmbio puxando o preço brasileiro, a gente tem prêmios também muito fortes, tanto para a safra disponível quanto para a safra nova nos portos brasileiros. Isso muito pela demanda chinesa que continua estacionada no Brasil e pela tendência aí de que a guerra comercial não vai ser resolvida em 2019 ou tão cedo. Então essa soma de prêmios em elevação com câmbio em elevação estão compensando as perdas em Chicago nos últimos dias. Lembrando que Chicago voltou a trabalhar abaixo de $9, o que não acontecia desde agosto do ano passado, desse ano, desculpa. Mas o câmbio e os prêmios estão compensando essas quedas e estão trazendo valorização para os preços da safra disponível e para a safra nova brasileira. E qual que é o patamar aí do dólar que a Safras e Mercado espera até o final desse ano? O mercado ainda trabalha com dólar aí na casa de 4,15 para o final do ano, 4,10, 4,15. Como eu falei, o mercado não esperava que o dólar fosse superar a linha de 4,20, 4,21, que era a máxima histórica até recentemente. E ele está agora recalculando aí a sua ideia para o dólar no final do ano. Mas eu diria que há espaço aí, se as coisas melhorarem um pouquinho aí no curto prazo, para o dólar voltar para um ponto de equilíbrio um pouco mais baixo, que é em torno de 4,10, 4,15 no meu entendimento. Luiz Fernando, e quais são as perspectivas aí de produção para a safra 19 e 20? Como deve afetar o mercado? Então, cara, a gente ainda tem um potencial produtivo recorde para o Brasil, né? A gente trabalha aí com uma produção brasileira de 125 milhões de potencial produtivo. Obviamente que a gente tem problemas aí já em algumas micro-regiões estaduais, a gente tem problemas no Mato Grosso do Sul, em Goiás, em Minas Gerais, na Bahia a gente tem alguns probleminhas, mas eu acho que ainda é cedo para trabalhar com perdas produtivas no Brasil. Então, se tudo correr bem daqui para frente com relação ao clima, é muito provável que a gente colhe uma safra recorde de novo no Brasil, ultrapassando 120 milhões de toneladas, e isso naturalmente pode pesar na entrada de safra. A partir da colheita lá em fevereiro, março, isso pode pesar nas cotações, por isso que a gente está indicando também que o momento é muito bom para se fechar volumes da safra nova, porque a gente tem preços de 87, 88 aí para 2020 já, que são bem remuneradores e garantem uma margem importante para o produtor aí nos primeiros volumes da nova safra. Luiz Fernando, como é que deve ficar aí a comercialização aí para o próximo mês, até o final de 2019? Bom, os produtores eles continuam atentos ao mercado, né, que ainda com esse dólar aí, nesse patamar que a gente está vendo hoje, e a gente deve aí
ter comercialização boa até o final do ano, principalmente com volumes da safra nova, como eu coloquei. A gente tem muito pouco volume disponível aí para ser comercializado das safras 18 e 19, então a gente deve ter uma velocidade maior para a comercialização da safra nova, que deve continuar num ritmo bom aí até o final do ano. Com uma janela de plantio para o milho segunda safra mais curta, devido ao atraso nos trabalhos da soja 19 e 20, os produtores do centro-sul do Brasil devem semear 67% da área até o fim de fevereiro, contra 79% da safra anterior. É o que projeta a consultoria AG Rural. O ritmo de plantio mais lento da soja 2019-2020 por conta do clima deve resultar em um atraso dos trabalhos de semeadura do milho segunda safra. De acordo com a projeção da consultoria AG Rural, até o fim de fevereiro do ano que vem, período ideal para finalizar o plantio do grão no centro-sul do Brasil, 67% da área deve estar plantada, contra 79% no mesmo período do ano anterior. Assim, os trabalhos no campo podem ser estendidos até março de 2020, indicando mais risco para a safra. Isso porque as condições climáticas são potencialmente menos favoráveis, com menos chuva, dias mais curtos e eventualmente geadas no sul do país. A AG Rural ressalta que as projeções são baseadas no atual ritmo de plantio da soja e alerta que, se as condições climáticas forem muito diferentes da normalidade, o ritmo de plantio do milho pode ser diferente do estimado agora. Para mais detalhes dessa projeção de atraso na semeadura do milho segunda safra, a gente conversa agora com Adriano Gomes, analista de mercado da AG Rural. E a gente quer saber, Adriano, quais são os riscos aí para a produtividade do grão com o plantio de se estendendo até março? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. É sempre um prazer estar com vocês. Olha, geralmente é normal que parte do milho seja semeado dentro do mês de fevereiro, ou seja, um pouco fora da janela ideal. O que a gente deve ver em 2020, no primeiro semestre de 2020, é que maior volume de área deve ser semeada fora dessa janela. O grande risco é que, quanto mais tarde o milho, parte das lavouras podem entrar em fase reprodutiva quando geralmente o volume de chuvas começam a se reduzir na região centro-sul do Brasil. Outro fator também é que, quanto mais tardio, os dias vão ser mais curtos e isso vai acabar influenciando aí na fisiologia da planta e também pode diminuir já o potencial produtivo. E também tem o caso do oeste do Paraná, parte do norte também do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, que pode ter aí danos ocasionados por frio se houver aí uma geada em meados de junho. Você falou aí das questões climáticas, mas também existe a preocupação aí com doenças e pragas, né? Sim, é claro, um milho semeado fora da janela ideal, geralmente aí tem algumas condições que acabam não favorecendo aí de modo geral as lavouras. Mas se a gente olhar, a gente tem aí alguns anos que também a gente teve aí um atraso no plantio. Nos últimos 5 anos, os maiores atrasos no plantio do milho durante o mês de fevereiro foi em 2018 e em 2015. Em 2015, não houve quebra de safra em relação à safra anterior. Na verdade, teve um aumento de 15% na produção. Já em 2018, a produção caiu 19% em relação à safra anterior. Então, na verdade, está tudo em aberto ainda aí para a safra de milho safrinha de 2020. Só que, claro, o plantio fora da janela tem aí um maior risco para a produção. E qual o estado ou quais os estados ficam mais vulneráveis aí diante desse cenário projetado? Olha, a gente teve um maior atraso no plantio da soja no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e também parte de São Paulo e Mato Grosso e Minas Gerais. Mato Grosso teve um leve atraso, só que as condições foram melhores para a soja, então não deve ter aí grandes problemas por lá na janela de milho safrinha. Para o Paraná e Mato Grosso do Sul, a questão do frio na porção sul do Mato Grosso do Sul também, a questão aí de poder um frio aí no meados do mês de junho causar geada, traz uma preocupação um pouco maior do que os outros estados. E considerando aí todos esses pontos levantados pela AG Rural, qual que é o impacto aí para a formação do preço do milho aqui no mercado interno? A gente está vendo aí um momento excepcional no mercado de milho, mais uma vez, nesse ano de 2019.
Claro, nos últimos meses os preços vêm subindo com a questão aí das exportações muito forte, o mercado interno também com uma demanda alta, preços de carnes puxando aí as cotações do milho, a desvalorização do real frente ao dólar e também essa questão sobre a incerteza sobre o milho safrinha 2020 acaba aí dando um fôlego extra para o mercado de milho. Se a gente pegar em algumas praças, se a gente comparar, 1º de novembro, o milho disponível estava valendo R$ 33,50 em Dourados. Hoje se fala em R$ 39,00, uma valorização de R$ 5,50 em menos de 30 dias. Então, claro, todos esses fatores aí têm contribuído para essa alta do milho nos últimos meses. A Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina alerta para a falta de milho no Brasil no início de 2020. Segundo a entidade, com o câmbio estimulando as exportações, o país pode começar o próximo ano com estoques baixos do grão. E pontua que a alternativa para essa possível escassez é buscar o grão em outros países. Para mais detalhes, a gente conversa agora com Enori Barbieri, que é vice-presidente da FAESC. Enori, como a FAESC está aí acompanhando aí essa possível falta de milho logo no início do próximo ano? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a você, que é do Canal Rural, todos os teus assistentes. Dizer que nós acendemos a lâmpada vermelha no mês de agosto, quando os embarques de exportação somaram-se mais de 7 milhões de toneladas de milho. Isso foi fruto da valorização do dólar perante o real no final do mês de junho. E de lá para cá, nós que exportávamos todo ano de 25 a 30 milhões de toneladas como segundo exportador mundial consolidado, projetamos uma exportação em torno de 40 milhões de toneladas. E essas previsões estão se consolidando e deveremos chegar próximo aos 40 milhões, acima de 39 milhões de toneladas. Para quem colheu 101 milhões de toneladas e consome 65, a gente fazendo conta com os estoques finais do ano passado, indicam que o primeiro semestre do ano que vem nós teremos dificuldade de atendimento à necessidade que o Brasil tem. Nós tivemos uma safra normal de 25 milhões de toneladas, só se fala em safrinha de milho, e a safrinha, pelo que a gente acabou de ouvir, ela deverá chegar no mês de julho do ano que vem. Santa Catarina, maior importador brasileiro de milho, nós vamos necessitar o ano que vem 4 milhões e meio de toneladas, estamos reduzindo a área plantada. Assim, o Brasil não aumenta a safra de milho, depende exclusivamente do clima e da safrinha do ano que vem. E nesse período, com certeza, vamos ter muita dificuldade de abastecer o mercado interno, não só catarinense e brasileiro. Tanto que as projeções de aumento já começaram em função da dificuldade de encontrar a abundância que nós tínhamos de abastecimento. Isso vai trazer sérios problemas à agroindústria catarinense, que é o grande exportador de frango e de suínos, já que estamos aumentando muito a nossa produção de carnes em função da boa demanda mundial, mas com certeza aqueles que estarão voltados ao mercado interno, o ano que vem, com esses custos de produção em função da alta do milho e do preço da soja, que são insumos básicos, terão dificuldade de colocar seus produtos no mercado interno. E, Enori, a gente já está importando milho? Olha, nós importamos milho no início do ano da Argentina, que é um fornecedor natural aqui, é o terceiro exportador mundial, teve uma safra abundante de 50 milhões de toneladas. Nós importamos milho todo mês de janeiro, em torno de 500 mil toneladas do Paraguai, que entram por Foz do Iguaçu, e nesse momento ainda as agroindústrias têm estoques de milho comprado internamente. Mas com certeza já devem estar projetando importações para o início do ano, já que todo esse cenário está se confirmando. Além da importação aí, Enori, quais são as alternativas na avaliação da FAESC para abastecer o mercado? Olha, primeiro que o governo federal, através da Conab, não tem estoques. O governo, nos últimos 3 anos, não comprou nem um grão de milho abaixo do preço mínimo, não precisou interferir no mercado, que felizmente o mercado por si só se manteve, mas também deixou essa situação hoje sem muitas alternativas. Não há como abastecer esse mercado na nossa previsão sem termos que ir buscar milho na Argentina ou nos Estados Unidos, algum outro local. Agora, também temos a consciência que nós não teremos uma baixa significativa do dólar
apesar de todo o esforço de reformas, a gente está vendo que isso não tem resultado numa baixa do dólar, inclusive o próprio governo não tem muita vontade que isso aconteça. Então nós vamos ter preços de milhos internacionais colocados nos portos catarinenses, mas temos uma internação desse produto em mais de 600 quilômetros. Com certeza Santa Catarina ficará em desvantagem a demais estados no seu custo de produção de proteína animal e com certeza aquelas indústrias voltadas ao mercado interno terão muita dificuldade de sobrevivência porque os produtos finais não terão uma aceitação como está tendo já a carne bovina hoje, com esse aumento significativo, já está tendo uma retração de consumo. Isso deverá acontecer com suínos e deverá acontecer com aves também. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.